Olá, tudo bem? Eu sou Rogério Beneventi, sou economista aqui na GWM Investments e o responsável pela área de produtos e advisor. Eu vou segregar aqui as funções de produtos e advisor para que fique fácil o entendimento das principais atribuições, para que a gente tenha uma visão bastante ampla da atuação da área e o quanto essa área pode oferecer de suporte a você, assessor de investimentos, no seu dia a dia. Dentro da área de produtos, a gente tem fundos de investimentos e previdência. Existe uma área de distribuição do BTG Pactual que faz a interlocução com o escritório, com a GWM Investments. Dentro dessa estrutura, o elo de conexão entre o escritório e o BTG é de responsabilidade da área de produtos. Não há uma conexão direta do banco com os assessores. Eu faço essa interlocução entre as diferentes pessoas. E também a gente tem dentro da estrutura de fundos e previdência todas as assets que distribuem as suas estratégias dentro do ecossistema do BTG Pactual. E, portanto, assim como você, assessor, leva ao seu cliente alternativas, recomendações para que eles possam alocar os recursos, as assets fomentam essa mesma estratégia de alocação para os escritórios. E eles fazem essa conexão comigo, que tenho essa responsabilidade, para que eu possa analisar e, eventualmente, entregar a vocês uma sugestão de alocação. Então, essa conexão entre o BTG e as assets parceiras é feita pela área de produtos. Depois a gente tem todo o time de distribuição de renda fixa do BTG Pactual. Tudo aquilo que for crédito corporativo, CRIs, CRAs, debêntures, CDCAs, crédito bancário, CDBs, LCIs, LCAs, letras financeiras e títulos públicos de diferentes estratégias, vencimentos, prazos. Todo esse fomento, toda essa distribuição é feita do BTG com os escritórios, e essa interlocução, obviamente, feita com a área responsável de produtos. Eu analiso as alternativas que a gente tem à disposição para entregar isso como alternativa a vocês. A gente tem também o time de contas internacionais e os parceiros de alocações no exterior que a gente tem aqui dentro da GWM. Hoje a gente tem basicamente o ecossistema de contas internacionais do BTG Pactual, que é um ecossistema que foi criado para o cliente de varejo do banco, não tem um mínimo para fazer de alocação, e é um time que atende clientes a partir de um determinado percentual de alocação nos portfólios. Essa conexão com a área também é de responsabilidade da área de produtos, para intermediar uma sugestão de alocação, para intermediar uma reunião, para entender quais são as principais alternativas que a gente tem à disposição e, obviamente, também a área de produtos se responsabiliza por participar de eventuais reuniões com o cliente, de falar a respeito da estrutura, dos produtos que a gente tem à disposição, junto com os assessores no dia a dia. A gente tem também dentro dessa estrutura de investimento no exterior, dois outros parceiros atualmente. Um deles é a Investors Trust e a outra é a RL 360. São duas estruturas correlatas para clientes que pretendem fazer planejamento de investimentos no exterior. E o elo de comunicação, sempre com o escritório e os assessores, é a área de produtos. Então a gente sempre faz essa intermediação para poder auxiliá-los aí no dia a dia, mas essa estrutura toda de investimentos no exterior faz parte da nossa prateleira de produtos para serem oferecidos como alternativa aos nossos clientes. E por fim, dentro dessa estrutura de produtos, a gente tem renda variável, mas renda variável, para negociação diretamente na bolsa, via compra direta de ativos, operações estruturadas, a gente tem uma mesa dedicada exclusivamente a isso. Por mais que eu tenha uma interlocução com a mesa de renda variável, isso não está dentro da responsabilidade de atuação direta da área de produtos. Então, produtos, basicamente, os veículos disponíveis para alocação de investimentos onshore e offshore. E aí a gente tem acoplado a essa área
a função do advisor, cuja responsabilidade nesse momento é minha, aqui dentro da GWM, e a principal responsabilidade que nós temos hoje enquanto advisor é, primeiro, ter uma leitura macroeconômica de todo o cenário político e econômico global, os principais drivers, aquilo que impacta diretamente as nossas decisões de investimentos. E isso, obviamente, alinhado a todos os produtos como alternativas de alocação e ao perfil do cliente, nos permite entregar uma sugestão, uma análise de cenário e uma recomendação de alocação estratégica de portfólio aqui na GWM. E a principal responsabilidade hoje do advisor é participar junto com o assessor de reuniões para falar de cenário, para fazer uma análise de carteira, para sugerir uma alocação de carteira e, obviamente, com essa interface de todos os produtos que a gente tem à disposição. E, obviamente, como uma derivada de toda essa estrutura e, assim, pensando em como esses produtos, essas alternativas de investimentos chegam até você, assessor, e, consequentemente, aos clientes da GWM Investments, a gente tem um comitê de investimentos aqui na GWM que acontece toda segunda-feira ao final do dia, em que a gente analisa o cenário econômico, macro, político e econômico global, os produtos que a gente tem, obviamente, que façam sentido diante desse direcional estratégico que nós temos, e a gente discute as diferentes alternativas. E uma vez que essas alternativas são aprovadas pelo Comitê de Investimentos aqui na GWM, a gente entrega essa recomendação para você e, consequentemente, você leva aí como alternativa para o seu cliente. Então a gente faz isso de forma sempre muito bem estruturada. O Comitê de Investimentos hoje é composto pelo Rafael, pelo Habib, que são os sócios fundadores, os heads responsáveis, os diretores aqui da operação, por mim, que sou da área de produtos e o advisor da operação, pela mesa de renda variável e sempre um de vocês, um assessor, um banqueiro, estará presente dentro dessas conversas com a possibilidade, inclusive, de aprovação ou veto de determinadas operações. Mas essa sensibilidade que o assessor tem no dia a dia do relacionamento, o quanto ele percebe também que uma sugestão possa ou não fazer sentido, é uma informação extremamente importante para que o comitê possa conjuntamente tomar decisões acerca das recomendações de investimentos. Basicamente, é isso dentro das estruturas. E aí tem as demais atribuições do advisor dentro da GWM no seu dia a dia. Segunda-feira pela manhã a gente tem sempre o nosso call de macroeconomia. É de minha responsabilidade trazer uma contextualização de cenário, assim como alguns produtos já para termos para início de semana, de forma que a gente entenda não só o que aconteceu na semana anterior, quais os principais drivers que vão, em alguma medida, fazer preço no mercado ao longo da semana e, obviamente, em função disso, a gente tem as alternativas que possam ser sugeridas aos nossos clientes. Às quartas-feiras, a gente tem sempre um bate-papo com o advisor, já dentro do nosso cronograma, que é uma forma de você, assessor, ficar inteirado do cenário macroeconômico, dos produtos que a gente tem à disposição. Normalmente, a gente utiliza o espaço, na sua grande maioria, o advisor junto com a mesa de renda variável, onde a gente tem aí os principais produtos da semana, do nosso pipeline, aquilo que a gente está trabalhando, o racional de tudo isso para que você fique sempre super bem informado e possa entregar um racional com fundamentação para o seu cliente, de forma que faça sentido, obviamente. E a gente usa esse espaço, inclusive, que é um espaço educacional, para conectar tanto o BTG quanto os nossos parceiros, seja parceiros de internacional, seja as assets, pessoas que possam contribuir no dia a dia com visão de mercado e com visão estratégica de produtos de investimentos. Então o canal é bastante democrático, a gente tem uma boa interlocução e é um momento oportuno para que você entenda melhor
tudo aquilo que a gente tem à disposição, entregue com mais consistência alternativas, e isso, obviamente, replica num relacionamento cada vez mais sustentável. Fora isso, às terças-feiras eu tenho um horário fixo na BMC News, que é um canal de mercado financeiro que passa 24 horas por dia, bastante visto e observado pela Faria Lima, de um modo geral, como a Wall Street brasileira, né? Então, dentro do horário das 8 às 9 horas tem um programa chamado Pré-Market, em que eu entro ali para poder falar a respeito do cenário econômico, cenário político, qual o nosso direcional enquanto instituição, enquanto GWM. É muito interessante porque é uma oportunidade que a gente tem não só de se posicionar institucionalmente enquanto GWM Investments para o mercado financeiro, mas também reforçar o nosso direcional, o que gera bastante credibilidade, inclusive, porque, obviamente, o cliente percebe isso como um valor agregado dentro da estrutura de assessoria que a gente pode oferecer aos nossos clientes. Também às quartas-feiras, nesse mesmo canal, não exatamente no pré-marketing, mas num giro de mercado, num programa chamado BMC News, às 14 horas, aproximadamente 20 minutos, eu também tenho ali um quadro fixo em que eu entro para poder falar um pouco a respeito de mercado, aquilo que está acontecendo, as principais informações do dia e qual a nossa percepção aí em relação aos acontecimentos e como a gente está vendo aí o desdobramento de variáveis importantes e o quanto que isso precifica ativos no mercado financeiro como um todo. E eventualmente a gente tem as nossas redes sociais e eu tenho por responsabilidade às segundas-feiras falar um pouquinho a respeito do relatório Focus, que é uma visão panorâmica de mercado das principais instituições em relação à taxa de juros, inflação, câmbio e crescimento econômico. A gente reporta isso de forma pública aos nossos investidores. Sempre que há decisões de política monetária, divulgação de um comunicado como uma ata de política monetária, seja do Fed, seja aqui do Brasil, normalmente a gente faz alguns comentários, eventualmente a GWM participa de algumas lives externas ou lives internas para os nossos clientes e eu também sou convidado a participar para trazer principalmente a visão macroeconômica. Essa é a principal função hoje do advisor aqui dentro da estrutura. Basicamente é isso. A estrutura hoje de produtos e advisor, ela basicamente seleciona as principais alternativas para que o comitê de investimentos na GWM possa discutir e validá-las, para que isso chegue até vocês. E dentro da estrutura de advisor, a responsabilidade é de uma análise ampla de mercado para que a gente possa tomar decisões mais assertivas e bem fundamentadas quanto às recomendações de alocações estratégicas dentro dos nossos portfólios. Portanto, redes sociais, lives, eventos que normalmente somos convidados a participar, podcasts, entrevistas em rádios, isso tudo nada mais é do que quando a gente participa, é um posicionamento institucional da GWM para que as pessoas que nos assistem tenham a percepção de qual é o direcional que nós temos aqui em relação ao mercado financeiro e quais as principais alternativas que a gente tem à disposição para oferecer como alternativa para a alocação de recursos, para uma composição estratégica de portfólios de investimentos. Basicamente é isso, eu estou à disposição. Contem comigo para o dia a dia de vocês, vamos juntos e eu desejo enorme sucesso para você que está chegando aqui na GWM e estou sempre aqui à disposição. Muito obrigado.